Olá, pessoal. Meu nome é Gisele Dias e sou graduanda em fisioterapia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Estamos aqui hoje para apresentar mais um seminário virtual da disciplina de Fisiologia do Exercício sob a orientação do professor Raildo Coqueiro. Meu grupo é composto por Camila Oliveira, Daniel Porto, Flávia Santos e Nádila Oliveira. Bom, nesse seminário virtual, nós vamos fazer uma análise do artigo Dieta Intermitente Atênua a Remodelação Cardíaca Causada pelo Exercício Físico, que tem por autores Priscila Góes, Ana Priscila, Ana Caroline, Mariana Rabelo, Alessandro Moura, Paula Felipe, Marina Politi, Katashi Okoshi, Gabriel Elias, Felipe Abdala e Silva Assis. Esse artigo ele foi publicado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom, a restrição calórica, né, mais conhecida como dieta, ela é adotada normalmente como uma intervenção para melhorar a saúde, visando a promoção dos seus benefícios, que é a melhor funcionalidade do corpo e também a maior longevidade desse indivíduo. Alguns estudos experimentais mostrou respostas controversas no aspecto cardiovascular em relação à restrição calórica, porque mostrou que ela está associada com a disfunção contrátil e também danos morfológicos ao miocárdio. Então, essa restrição calórica ela tem provocado lesões na ultraestrutura miofibrilar e mudanças no trânsito intracelular de cálcio, também que estão relacionadas com o distúrbio do sistema B-adrenérgico. Também mostrou a dilatação de câmaras ventriculares, a degeneração dos cardiomiócitos, a fibrose intersticial e também o edema mitocondrial. Em relação ao modelo de restrição calórica intermitente, que foi também utilizado no artigo, é um modelo em que o alimento ele é disponibilizado em intervalos alternados, com alimentação e período de jejum. Então, vai ser a composição dos dois, né? Vai ter os períodos de alimentação junto com o período de jejum. E vai ter mais ou menos uma duração de 12 a 24 horas. O exercício físico, como nós sabemos, é um importante atuante na qualidade de vida do indivíduo, e ele está sempre amplamente difundido como uma medida de promoção da saúde e também prevenção de algumas patologias e disfunções cardiovasculares. O objetivo desse artigo dar a influência da combinação entre a restrição calórica intermitente e a prática do exercício físico sobre o desempenho físico, do esforço e indicadores morfológicos e moleculares da remodelação cardíaca. Como hipótese inicial do presente estudo, admite-se que o exercício físico amplia o desempenho físico e atenua a remodelação cardíaca decorrente das restrições calóricas intermitentes. Agora vamos falar um pouco sobre os métodos que foram utilizados nesse artigo. Animais e protocolos experimentais. Bom, foram utilizados 60 rápidos da linhagem Wistar, machos com 60 dias de idade, e foram todos procedentes do Biotério Central da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nesse artigo utilizou-se a amostragem casual simples, em que os animais eles foram distribuídos em 4 grupos. Foi o grupo de controle C, a dieta intermitente D, o exercício físico EF e o exercício físico e dieta intermitente ED. Então, os grupos D e ED, eles receberam o tratamento similar ao grupos C e EF, que foram a ração ad libitum. Então, eles receberam essa mesma ração, só que o grupo D e ED, eles foram administrados, né, com dias de jejum, enquanto o C e o EF, eles foram apenas administrados a ração. Já o grupo ED e o grupo EF e o ED, eles tiveram um suporte nutricional com a mesma ração, só que eles foram submetidos a um protocolo de corrida na esteira. Esses experimentos eles foram realizados durante 5 sessões semanais de exercício físico e com um período experimental que perdurou durante 12 semanas. Então, esses animais eles foram mantidos em gaiolas coletivas, né, com cada gaiola vai foram compostas por 2 ou 3 animais e com uma caixa com uma temperatura ambiente de 22 graus Celsius e uma umidade de 55%. E eles tiveram livre acesso à água. Então, teste de esforço. O teste de esforço foi para poder analisar a capacidade funcional desses animais a partir de um teste incremental, que foi iniciado com aquecimento de 5 minutos à velocidade
de 5 metros por minuto. Após 1 minuto de intervalo, cada animal era submetido a um novo esforço progressivo, com a velocidade inicial de 6 metros por minuto, depois seguindo de um incremento de 3 metros por minuto, e que perdurou durante 3 minutos. Esse protocolo ele era finalizado assim que esse animal atingisse uma exaustão, né, um limiar de exaustão, ou quando era percebido que a coordenação motora dessas passadas dos animais, eles começavam a ficar dificultada. Aí se finalizava esse protocolo. Aqui nós temos a tabela do protocolo de exercício em esteira rolante, que mostra o período que foi em semanas, a velocidade que aconteceu e a duração. Então, da primeira à terceira semana, aconteceu na velocidade de 10 metros por minuto, com a duração de 40 a 60 minutos. Na quarta à sexta semana, aconteceu na velocidade de 15 metros por minuto, com a duração de 40 minutos. Na sétima à nona semana, aconteceu em velocidade de 18 metros por minuto, em duração de 35 minutos. Na décima semana, a 12ª semana, aconteceu na velocidade de 19 metros por minuto, com a duração de 15 a 25 minutos. Então, para poder avaliar também o limiar de lactato desses animais, foram coletados 25 microlitros de sangue da cauda do animal, e foi quando esse animal estivesse em repouso, né, após esse teste, o animal estando em repouso, foi coletado esses 25 microlitros. Então, esse sangue coletado, ele foi armazenado no tubo Eppendorf, e que já tinha, né, que já estava contendo um floreto de sódio, 50 mililitros de floreto de sódio, microlitros de floreto de sódio, a 1%. Então, essas amostras de sangue, elas foram refrigeradas, né, após essa coleta, e foi realizada uma análise a partir do analisador eletroquímico YIS 150 Sport, com erro padrão de mais ou menos a medida de 2%. Então, esses resultados coletados, eles foram coletados em milimoles por litro, e a determinação do limiar anaeróbico de lactato, ela foi realizada por plotagem gráfica do comportamento das concentrações durante esse teste. Então, o limiar anaeróbico de lactato, ele foi determinado pelo momento em que ocorre a quebra dessa linearidade em função do aumento de carga, e isso tudo foi obtido a partir de uma inspeção visual. A capacidade funcional, ela foi determinada durante esse teste de esforço, e compreendeu 5 vetores para que ela fosse avaliada, que foi o vetor velocidade do limiar de lactato, a distância percorrida, a concentração do lactato sanguíneo no limiar de lactato, e também no momento de exaustão. Bom, dando continuidade, foram feitas análises de caracterização metabólica, caracterização nutricional e caracterização morfológica. Para análise de metabolismo glicêmico, foram retiradas amostras sanguíneas da artéria caudal dos animais, submetidos a um jejum de 8 a 12 horas, para dosar justamente a glicose na condição basal. E a partir disso, foi administrado 2 gramas por quilo de glicose monoidratada intraperitoneal a 20%. E então, os níveis glicêmicos foram então avaliados através do glicosímetro após 15, 30, 60, 90, 120 e 180 minutos. A caracterização nutricional envolveu ingestão alimentar, que foi avaliada diariamente, a ingestão calórica, que foi calculada a ingestão alimentar multiplicado pelo valor calórico da dieta e eficiência energética, e a massa corporal foi mensurada semanalmente, utilizando de uma balança digital. A variação ponderal foi obtida a partir da diferença entre os valores de massa corporal inicial e final, segundo o momento de análise. Além disso, a capacidade de conversão da energia ingerida em massa corporal, ela foi analisada a partir da eficiência alimentar, obtida a partir da relação entre a variação ponderal total em gramas e a energia total ingerida em quilocalorias. Após isso, os animais ficaram em jejum por 8 horas e foi aplicado neles a anestesia intraperitoneal com cloridrato de cetamina, 50 mg por quilo, e cloridrato de xilazina, 10 mg por quilo.
Os pesquisadores, eles realizaram a eutanásia por decapitação para a realização da toracotomia e laparotomia mediana, para a remoção do coração e a retirada do tecido adiposo branco dos compartimentos retroperitoneal e epidimal. E isso para determinar os valores absolutos e relativos da adiposidade corporal nos dois compartimentos. Para analisar a morfologia macroscópica do coração, os pesquisadores analisaram as massas dos átrios e dos ventrículos, direito e esquerdo, em valores absolutos, e em relação à massa corporal final e o comprimento da tíbia, no qual do ventrículo esquerdo foi tirada uma amostra. E desses fragmentos foram colocados, eles imersos em uma solução tamponada de formol 10% por 48 horas, e para análise morfométrica dos cardiomiócitos foram confeccionadas lâminas histológicas com secções teciduais de 4 a 7 milímetros de espessura. Para a tomada das medidas das áreas, foram consideradas lâminas coradas em hematoxilina e eosina, e para cada animal foram amostrados pelo menos 100 cardiomiócitos. Já as lâminas que foram coradas pelo Picrocirrus red foram utilizadas somente para a quantificação do conteúdo de colágeno por meio intersticial do miocárdio. E a partir disso, os componentes do tecido cardíaco foram identificados segundo a cor realçada. Os filamentos de colágeno refletiram a cor vermelha, enquanto os cardiomiócitos revelaram a coloração amarela. E todos esses resultados vão ser apresentados logo mais. Bem, dando continuidade, a análise estatística foi utilizada o software SigmaStat, e para estudar a distribuição de dados, foi feito o teste de Kolmogorov e Smirnov. Os resultados paramétricos foram usados a média e o desvio padrão, e a análise da variância de duas vias, a two-way ANOVA, mais o teste de comparações Student Newman-Kells. Também foi utilizado a fórmula de Sturges, e também foi utilizado o teste de proporções multinominais de Goodman, além de que a conclusão estatística foram no nível de significância de 5%. Os resultados. Nessa primeira figura, aparece que o exercício físico mais a dieta intermitente, nos casos de velocidade, tiveram melhores resultados. E sobre o lactato, houve maior variação de níveis de lactato nos grupos sedentários. Nessa figura, mostra que a curva de tolerância glicêmica mostra que houve o menor valor da área foi do grupo da dieta intermitente. Na figura B, na parte B, os grupos de dieta intermitente e exercício físico dieta intermitente e exercício físico, mas a dieta intermitente apresentaram menores valores, e na figura C não teve muita diferença entre os dois grupos.
Nessa figura 3, que mostra o consumo calórico, o consumo calórico ele foi menor nos grupos que fizeram a dieta intermitente, logo eles tiveram um menor potencial energético e uma menor ganho de massa corporal. Essa quarta figura mostra que a distribuição categórica dos cardiomiócitos, a maior parte dos resultados situou-se nas duas primeiras classes, sendo que o grupo de educação e exercício físico sendo que o grupo de exercício físico mais a dieta intermitente teve maior frequência de fibras na classe de valores. Essa quinta figura ela mostra que não teve muita diferença entre os grupos que foram apresentados. Essa sexta figura ela vai mostrar um corte do miocárdio de cada grupo e a figura B mostra que o exercício físico ele teve maior fração intersticial de colágeno com o grupo controle e o exercício físico mais a dieta intermitente é menor do que o do exercício físico somente. E sobre a discussão, a dieta intermitente ela pode gerar alterações, principalmente no hipotálamo, porque o hipotálamo ele está relacionado à saciedade e essa alteração no hipotálamo ela pode gerar o aumento do apetite ou a afagia. Outra observação é que a insulina ela tem propriedades lipogênicas sobre o tecido adiposo, fato que poderia explicar por que os grupos que usaram a dieta, mesmo com massa corporal menor, não apresentaram diferenças enormes. E o estudo também mostrou que a remodelação cardíaca ocasionada pelo exercício físico, ela foi reduzida pela dieta intermitente. A conclusão do trabalho, do artigo, é que o exercício físico, ele praticado isoladamente, ele pode causar a remodelação intersticial do miocárdio. Mas com a presença da dieta intermitente, ela é reduzida esse quadro da remodelação do miocárdio.